é necessariamente o que a gente está fazendo, embora possa ter uma carinha mais jovial, pode ser mais forte, um monte de coisa para melhorar. O problema é que a gente publica não chega em ninguém. Maravilhoso, né, gente? Sim. Não tem como a gente não sair tocado, mexido, passar por experiências a partir deste episódio e da série toda. No chat aí tem o link para quem quiser acessar depois a série, os outros episódios, quem não esteve conosco ou quem quiser revisitar. A gente vai passar a palavra agora para a nossa convidada, Ana Felícia. Primeiro eu queria apresentar um pouquinho quem é a Ana, bem pouquinho, porque é tanta coisa que a gente é e está sendo na vida, né? E Ana, ela é doutora, ela é pesquisadora em potência humana e alfabetizações de mundo. Não é à toa, todas essas questões que intitulam a Ana, na verdade, são conceitos que estão junto aí com a pessoa que ela vem se tornando ao longo do tempo. Ana é mestra em práticas pedagógicas e ética da vida, é ecofeminista, é defensora de direitos humanos e dos direitos de tudo que é vivo. Ela luta radicalmente pela justiça social, pela escola pública de qualidade, pelos direitos das infâncias e de todos e todas e todos educadores brasileiros. Ana, muita alegria, nossa, muita honra nossa tê-la conosco nessa noite. Querida Priscila, querida Camila e todas as queridas, queridos, querides que estão nos acompanhando nessa noite. É uma alegria, sim, já digo, pertencer a esse projeto tão lindo, que parece que hoje, assim, apenas completa um ciclo, com certeza já bastante semente para abrir um outro. E essa alegria que nos move, que nos traz aqui, então, para compartilhar um pouco das ideias que me foram, assim, sendo constituídas a partir desse trabalho lindo, desse 5º episódio. Mas antes eu quero mostrar para vocês, assim, que eu desliguei as luzes, eu fiz um cinema aqui, né? Só agora que eu preciso das luzes para poder ver vocês melhor, vocês me verem também, e algumas notas minhas. Mas dizer que eu desliguei, olha a minha pipoca que ficou lá no final, não sei se vão conseguir, já no final do pote, não é? Mas estava assim, cheinha, e também esse café, né? Na nossa caneca maravilhosa, um brinde aí, Priscila, também, com a tua, né? Olha as canecas aparecendo, que é a caneca do nosso rico, querido e projeto Café com Paulo Freire, que hoje se faz assim uma rede nacional com 36 cafés, com uma curadoria de mulheres assim muito fortes e potentes nacionalmente, e que em cada cidade também aí, dessas 36, tem as suas curadorias com seus coletivos também potentes. Então, é uma honra estar aqui, uma alegria cultural imensa. Eu queria dizer, assim, que eu fiz aquele trajeto que, naturalmente, todas e todos fizeram aqui, que é de ter assistido todos os episódios, e a cada episódio, então, eu também fazia a complementação com o trabalho das pessoas que passaram por aqui, desde do primeiro, não é? E cada um do seu jeito, cada uma do seu jeito, é o modo de dizer, não é? Mas de um modo muito assim, muito alinhado, afinado com a vida.
E esse projeto ele tem reunido pessoas assim, pelo que eu sinto e pelo que eu percebi na caminhada desses acontecimentos, né, e experiências todas vividas por aqui. Então, para mim, assim, é uma alegria também, porque nós podemos chamar de um vídeo, mas que para mim já tem um sentido de cinema, assim, né? Tem som, tem imagem e tem movimento. Então, é cinema, ainda com o presente, o diamante, a pedra preciosa de escutar o Paulo Freire, né? O seu tom de voz, o seu ritmo. E quando esse vídeo inicia, o que me toma assim a alma mesmo é aquele rio com aquela criança, não é? E aquela água em movimento que é a própria vida. E que cada vez que ela vai, que ela vem, que ela se movimenta, ou que ela treme, ou apazigua, não é? Ou enfurece, ou vai mais rápido, ou vem mais lento, ela fica muito uma figura de linguagem, assim que poderíamos dizer, as águas da vida. Não é? Com aquela infância ali, também modificando, porque cada gesto daquela criança atira um pouco de areia, atira uma pedrinha, caminha, no vai e vem com a água. Então, esse vídeo, para mim, ele já inicia, assim, com uma poesia distinta, né, das águas de um rio que corre, que se transforma. Fiquei lembrando do Heráclitos, né, que sempre trouxe essa ideia das águas, dos rios, que nunca são os mesmos, e que vão se transformando. E essa figura de linguagem, ela se aninha, ela se conforta, ela se organiza completamente na ideia da possibilidade da transformação. E essa mesma figura é uma figura que se opõe a qualquer ideia de determinismo e de fatalismo. Então, penso que quem dirigiu, né, o Burlan, toda a equipe, também pensaram, acredito que tenha pensado por aí, assim, de iniciar com uma imagem, né, criadora, tão criadora, que nos movimenta e nos desloca do próprio lugar que nós estamos, como pessoas que estamos a ver, perceber e esperar algo daquela cena ali. Então, quando vem assim essa ideia potente, assim, né, que é uma filosofia que está amparada assim por toda uma obra, né, e que vem de um lugar de uma fenomenologia, mas que vem do lugar de uma dialética que vai se modificando e vai se acrescentando com uma dialógica filosófica, né, e que vai constituindo um pensamento de educação libertadora para todas as humanidades. Quando ele traz o Paulo Freire, o mundo não é, mas o mundo está sendo. E eu fico sempre pensando numa ideia bem simples, assim, amorosamente simples, que é o que está no mundo. Quando eu trabalho com as crianças, né, eu convido elas a pensar tudo que tem no mundo, tudo que está no mundo, e que mundos são esses? E as crianças trazem assim muitas imagens, muitos ditos, muitas palavras, e elas vão entendendo, a gente depois vai pegando cada imagem e vai conversando, e elas vão compreendendo a partir da própria palavra que elas dizem, que é a palavra mundo, que é a palavra ação, de que todas as coisas que estão no mundo, elas são possibilidades, elas podem ser possibilidades, elas podem se deslocar, elas podem viver o exercício do movimento. Então, quando os ledores do Breu, que eu assim tenho a maior admiração, né, trazem entre som, imagem e movimento essa poética e recuperam
opera também em nós, assim, olhares mais atenciosos, mais delicados, não é? Eles vão falando e a gente vai viajando junto com eles vão contando, eles vão poetando, eles vão se movimentando e a gente vai indo junto. Ou, assim, ali com o Emerson, né, fazendo aquele slam, o slammer, né, Emerson, e ele vai nos trazer, assim, o que ele vai nos dizer, né? Ele vai dizer da esperança, da utopia, mas ele vai conjugando os verbos, as palavras, os substantivos, ele vai criando uma linguagem potente, criadora, né? E toda aquela linguagem do slam, ele vai nos atingindo, assim, e nos modificando, e nos deslocando. E quando ele termina exatamente assim: ouçam os oprimidos. Ou seja, eles têm o que nos dizer, eles têm o que dizer. Também, assim, a gente fica pensando no que a gente também se sente como oprimido nesse momento de Brasil, assim. Quantas vezes eu me sinto, assim, engasgada, quantas vezes eu tenho vontade de gritar, de denunciar, e aí eu tenho que encontrar novos modos, os inéditos viáveis, todos nós aqui, né, para a gente poder, assim, desoprimir e exercitar aquilo que é natural da nossa humanidade, que é essa busca permanente da liberdade. Não é? E liberdade, como sempre diz Paulo Freire, ele diz isso, tem nos textos dele, é uma palavra que não precisa ser explicada, porque todo mundo entende, não é? Então, essa análise, assim, política que esse episódio faz, mas ele vem, assim, com a arte. E eu fico sempre pensando, né, e a gente precisa estudar Nietzsche para matar o pai, matar a mãe, matar o Deus construído, né, pelas ideologias, matar o capital, matar tantas, e fazer renascer e brotar a mãe real, o pai real, o Deus real que nos acompanha em todos os cotidianos e que se desmancha, assim, está conosco em todos os... para a gente poder fazer brotar a mulher nova e o homem novo. E ele diz, então a gente precisa ler ele também. E aí, quando eu leio, eu não consigo, porque não temos como conseguir mais, trazer as ideias de Nietzsche e fazer cruzar e transversalizar com as ideias de Paulo Freire. E quando Nietzsche traz essa discussão sobre o corpo-arte, o corpo consciente, que é corpo, arte, e é artista ao mesmo tempo, e que arte nesse corpo é poder expressar toda a potência que ele é. Então, a potência, quando você fala em potência criadora, a potência não é só o bonitinho, o esperado, o formato, a forma, né? A potência também é o grito, a potência é a denúncia, a potência é a palavra. E a gente vai encontrar com Dinho ali que o silêncio não se opõe à palavra, mas que o silêncio é a matriz da palavra, né? O Dinho traz essa lembrança, assim, forte, para a gente também aprender a falar, mas aprender a escutar, não é? E que são categorias mestras em Paulo Freire, dizer a sua palavra e também escutar. Então, o quinto episódio, ele me traz, assim, esse vídeo, né, em especial, ele me traz esse grito, assim, os ledores do Breu vão acompanhando essa nossa vontade de dizer também, de existir pela experiência, né, do fazer, do viver, do experimentar. Mas aqui vem uma categoria mestra,
né, entre tantas mestras que estão aí contornando, se atravessando, se fiando, nesse vídeo, muitas categorias de Paulo Freire, mas aparece, surge, assim, o fatalismo, não é? Esse debruçar do fatalismo, do determinismo, para a gente poder discutir a possibilidade, o inédito viável, o sonho e a utopia, que estão todos correlacionados, e nós não podemos falar de um sem falar de outro. Então, nesse momento em que o Dinho chama de política como acervo da vida, né? E ainda ele diz, olha, não estamos falando só de uma política partidária, mas uma política como acervo da vida, e ele nos lembra, assim, que arte, vida e política, vida, arte, política, quantos trocadilhos a gente quiser fazer, são categorias mestras, multiculturais, interrelacionadas, e que jamais poderiam ser reduzidas a serem pensadas isoladamente, não é? Que volto no Nietzsche dizendo, lembrando para a gente que a própria vida, esse corpo que vai construindo consciência a partir das experiências, né, do viver, e a partir não só de um cosmo, mas de um caos, tem que viver o caos, não é? Esse corpo vai desabrochando em arte, e ele vai desabrochando, não é num dia datado, numa data marcada, ele vai desabrochando ao longo da história, que ele faz romper e que modifica e que transforma e que desloca. Essa ideia de pensar a vida como arte, pensar os cotidianos, cada cotidiano como arte, de um sujeito político que vai constituindo a sua história, as suas horas, o seu dia, como a sua noite, o seu cotidiano, a sua existência como arte, produzindo as potências criadoras que estão dentro de si, na experiência não da dormência eterna, porque nem as sementes passam pela dormência e depois elas rompem a terra, porque elas precisam da luz, assim como elas vivem a dormência e elas precisam daquele escurinho e daquele silêncio por um determinado tempo, em algum momento elas precisam romper e elas vão se alimentar de terra, de chão, de água, de elementos da natureza. Então, nós, como esses sujeitos sementes, não é? Nós construímos a nossa história, nós produzimos a história que nós vivemos, e nós, todas e todos e todes, né, somos protagonistas, e essa é a ideia que se contrapõe a qualquer modo ou forma, que é a melhor forma de pensar, né, que tudo está dado, que tudo está determinado e que tudo está definido. Quando a gente pensa um corpo consciente se deslocando no mundo, a gente vai pensar que é um corpo que interroga, um corpo que dança, um corpo que frui e um corpo que flui. É um corpo que cria, um corpo que escreve, é um corpo que se inscreve. É um corpo que silencia, é um corpo que grita. É um corpo que para e é um corpo que caminha. E que, ao caminhar, também recua e se movimenta para todas as direções, não é? Então, é um corpo brincante, é um corpo dançante, esse corpo consciente. É um corpo que pode, é um corpo que pode, né? É um corpo autônomo,
é um corpo arte, e esse sujeito que mora nesse corpo, que vibra com esse corpo, que constitui esse corpo, essa consciência que constitui esse corpo, né? E que esse corpo, então, na inteireza, se torna um corpo consciente, é um corpo feito por um artista, por um sujeito social, por um protagonista, por um cidadão, por uma cidadã, por um sujeito e por uma sujeita. Para a gente quebrar aí, né, a palavra, a língua. Um sujeito e uma sujeita. É um corpo que esperneia, é um corpo que grita, é um corpo que vai denunciar. Ele não se dobra facilmente, ele não se submete, não é? Ele denuncia e ele anuncia. Então, esse corpo é um corpo que produz essa história também, porque é um corpo que não está solto no espaço, ele está localizado num tempo, num espaço, ele tem um ritmo. E nessa triangulação espaço, tempo e ritmo, a vida acontece, o mundo não está fixo, o mundo não está estático, mas o mundo está em movimento, o mundo está sendo, esse corpo está sendo. E esse movimento do deslocamento é o movimento que nega em Freire radicalmente o fatalismo e o determinismo, que o sujeito está dado, que o sujeito nasceu assim e vai morrer assim, que o sujeito nasceu torto, morre torto, que a sua história é esta e pouco vai se modificar ao longo da vida, que a política é assim mesmo, que as religiões, os ídolos, os líderes, tudo está aí, né? Como lógicas, símbolos, signos, né, fixos e estáticos, não é? Então, assim, esse corpo consciente, ele se opõe a essa posição que a história está dada e determinada, que a dor é natural, que a miséria é natural, que a injustiça é natural, que a opressão é natural. Esse corpo diz não. Esse corpo diz não. E esse corpo diz ele não. Esse corpo não aceita o poder para escravizar, o poder que escraviza, que capitaliza, que vende, que é perverso, que derruba, que mata, que agride. Então, os ledores do Breu, eles trazem, assim, em algum momento, o desenvolvimento desse ser poético, né? E eu acrescentaria, assim, esse ser poético e esse ser poético, que são duas palavras que dialogam maravilhosamente, não é? Porque quando a gente traz essa poética, essa produção desse fazer, desse ser, desse estar, desse conhecer, desse viver em modo sensível, e a gente diz que isso é poetar, como ele disse ali, isso é poesia, não é? E que isso é a palavra do Freire, né? Ele traz esse olhar sensível em toda a sua obra. Junto com essa poética está a poética, que é essa produção política do seu fazer. É esse trabalho que nós fazemos todo dia, mas que é um trabalho que nós encontramos, porque estamos mais conscientes e livres, nós encontramos tanta beleza e tanta alegria, porque é um trabalho, é uma poética para mudar o mundo, não para determinar o mundo,
mas para revolucionar o mundo. Então, esse desenvolvimento do ser poético que ele traz, do ser poético que eu acrescentaria, essa aproximação com o outro, do outro, né, que ele traz como uma ética, e em algum momento, quando ele diz assim da vida, a arte política, né, ele vai dizer assim, qual é a palavra que vale a pena ser dita? E ele pergunta para a gente, que palavra que vale a pena ser dita? Eu anotei, assim, e desde o dia que eu escutei com mais atenção, porque eu conhecia, né, esses episódios, mas que eu prendia minha atenção em cada palavra, eu fiquei pensando quais as palavras que valem ser ditas, e tem sido um exercício diário para mim. Essa pergunta não é uma pergunta qualquer. Nos tempos de hoje que nós estamos vivendo, de fato, né, o mundo líquido, para a gente lembrar do Bauman, que nos esclarece tanto a ruptura e dos vínculos humanos, não é? Dos elos, pelo capital, pela perversidade do capital, do ter mais, a gente precisa pensar que palavras precisam ser ditas, né, todos os dias. Então, é uma escolha política também. Então, e aí, quando ele vai assim, do corpo, vida, arte, não é? Corpo, palavra, e aí o Islã ali, o Islamer, ele vai trazendo assim, todas as palavras afinadas com o nosso, mais do que nunca, com o momento que nós estamos vivendo tão desafiador assim no Brasil, em algum momento a gente vai lembrar, e o Paulo Freire traz ali, e aí ele inicia, né, a educação como arte. E aí ele vai falar educação como arte, pensar educação como arte. Então, se nós estamos assim mergulhados, encharcados de poética e de poética, compreendendo o nosso corpo como um rastro luminoso, digamos assim, né, de anunciar e denunciar, um rastro né, luminoso, todos os dias em que esse corpo se posiciona no espaço e no tempo que ele existe, e ele sai de si, ele vai ao encontro com o outro. Esse corpo está produzindo educação. Educação, que é maior que a escola, né? Educação em todos os espaços sociais que nós habitamos e que nós vivemos e temos vivido. Então, esse corpo, ele vai ao encontro do outro, e se é o encontro do outro, esse corpo é arte, e ele vai produzir educação como arte, né? Ana, O Paulo fala quase uma redundância, pois não, Priscila? Tem uma colocação da Cida, acho que é legal a gente já ir conversando, dialogando. Ela colocou assim, ó, a gente pode pensar que a arte e a cultura contemporânea reconhece e valoriza este corpo sujeito defendido por Paulo Freire? Sim, até a gente assim teve um grande avanço aí, né? A gente tinha essa ideia da arte, e a gente trazia, assim, a sétima arte, né? E 7 artes, e hoje, a gente pesquisando, a gente vai encontrar já considerados, assim, pelo mundo das artes, né? Que é uma ciência também, 12 artes, agora não me lembro se são 11 ou 12 artes, de modo assim, que do século XX para o século XXI, a gente alargou, inclusive, o pensamento em arte, não é? Então, aquilo que, por exemplo, era pichação,
para nós, não é? Hoje é arte de rua. Então, e o que aconteceu aí? Aconteceu um alargamento também do nosso olhar e da nossa percepção sobre as múltiplas linguagens e o reconhecimento de que toda expressão, todo modo estético de fazer algo é arte, não é? Então, a gente sai daquele olhar aprisionado também de arte, né? Que a arte tem que estar também presa, porque é bela, é única, é eterna, se eterniza, porque é cara, porque vem do mundo do capital. E quando a gente adentra outras artes, e a gente vai percebendo que modos de viver também são arte, que pessoas são arte, que a resposta uma resposta de uma criança inquieta e curiosa, uma resposta menina, não é? É arte, porque ali tem um modo e uma percepção de olhar. Então, quando a gente faz esse alargamento do conceito de arte, não é como uma pessoa um dia me disse, tá, Ana, então tudo é arte. Então tá, qualquer coisa é arte, não é? Porque eu estava ali também conversando com um pensamento bastante endurecido e eu estava tentando construir a ideia de que onde tem estética e ética e coerência, esforço de produção e potência humana jorrando, criadora, criando e não reproduzindo, mas criando ou recriando, ali tem arte, uma linguagem, uma palavra é arte, tudo aquilo que nos toca, que nos emociona, que mexe conosco, né, de um modo assim que nos transforma e que produz sentido, também é arte. Então, desse lugar, Cida, a vida também vai se transformando. Se a gente pensar que todas as belezas de coerências, éticas, linguagens, diálogos, inteirezas, que a gente tenta experimentar, são tentativas de viver arte, são tentativas de construir um corpo artista, um corpo que se move, né? Arte é isso, é um corpo que se desloca, é uma produção, é uma experiência que se desloca, que sai do lugar, que se transforma e que transforma. Então, assim, uma palavra, como ele disse, uma palavra, um ato de amor, quando ele conta do Joaquim, né? E a gente leu o Joaquim por ali, né? Pelos livros com Paulo, e o Joaquim escrevendo a primeira palavra, e a primeira palavra que brota é Nina, o nome do seu amor, o nome da sua paixão, o nome da mulher amada, não é? Ali tem uma criação, ali é um ato político, ali é um ato de amor, ali tem arte. Né? Então, assim, quando a escola de samba, né, chega, e o Leandro de Itaquera, e coloca Paulo Freire na rua, assim, né? Conta também quantos educadoras e educadores quiseram estar lá, né? Que eu achei coisa linda isso, assim, me identifico, vou para essa escola de samba, eu vou para a rua, eu vou para o asfalto cantar Paulo Freire, né? Ali tem toda uma construção, essa escola de samba que tem as alas, tem o estudo das fantasias, mas, sobretudo, tem o estudo da palavra, do samba que vai ser produzido, que está se produzindo em cima daquele estudo, daquela pesquisa. Ali tem pesquisa, tem ciência, tem arte, tem conhecimento, tem saberes, tem humanidade. Então, é arte. É arte na rua,
né? É a arte do Brasil profundo, é a arte do anúncio e da denúncia, e é uma arte que se contrapõe, então, a todo tipo de reprodução e a todo tipo de superficialidade também, não é? O Paulo ele vai nos ensinando, assim, nos ajudando a perceber o que seria uma consciência ingênua e o que seria uma consciência crítica, e como a gente vai fazendo a transição de uma consciência ingênua para uma consciência crítica. E às vezes ele também nos ensina algo que eu acho assim muito poderoso no textos dele, que é, ele diz assim que para algumas questões a gente já atingiu um determinado nível crítico e para outras ainda estamos em nível de consciência ingênua, que não acontece assim uma mudança de 100% do sujeito de uma hora para outra. Quando ele faz a transição, ele faz para tudo, não é? Então, assim, quantas aprendências a gente consegue perceber nesse vídeo quando a gente pensa, então, determinismo, fatalismo e possibilidade, inédito, viável, sonho, utopia. Então, assim, queria dizer que dessa perspectiva, né, que a gente vai chamando, assim, pela vida com Freire, dessa filosofia da dialética e que se costura com uma fenomenologia da existência humana, então é uma fenomenologia existencial, nasce essa antropologia, assim, freiriana, né? Que é uma antropologia da transformação, né? Muito mais do que a inovação, que é diferente de algo que se transforma e que depois ele vai liberando, ele libera desde sempre, né? Na verdade, ele vai dizendo assim, eu não quero ser reproduzido, eu não quero ser repetido, mas eu quero que, né? Eu desejo que minha obra seja recriada. Ele está dizendo transformada, né, transcriada, que é esse inédito viável de cada um, lá da sua circunstância, da sua história, que não está dada, né, desse fazer, dessa distinção que vai acontecer assim, no dia a dia mesmo, no chão do mundo, da vida, na estrada, no percurso da vida, né? Então ele se opõe a qualquer tipo de fatalismo, e esse vídeo ele traz essa discussão, né, de um pensamento Ana, Camila, ingênuo. Pode Camila está pedindo para entrar na roda aqui 1 minuto. Não, mas eu não queria nem cortar, mas é bem dessa fala, Ana, assim, que está sendo muito interessante, né? Que a gente vai se aproximando aí na sua conversa e vendo como é que a gente também vivenciou esse episódio, né? Porque eu acho que essa ideia do movimento dialético freiriano não é dito hora nenhuma, mas são as cenas. São os registros desse movimento, né? O próprio Chico César, quando ele diz, eu falei da cigana lendo a mão do Paulo Freire, eu quis registrar um movimento, que eu acho que essa ideia do inacabamento, que depois também o Rodrigo, né, vai falar de como que é isso, né? Como é que você se vê nessa ideia do inacabamento freiriano, né, com as palavras que eu não consigo reproduzir aqui, mas acho que com outras importantes contribuições para esta compreensão. Então, primeiro eu queria registrar que talvez eu tenha compreendido isso também, o movimento e as pessoas e como é que esse movimento se transforma, se reinventa, se redescobre, né? Que isso eu acho que é uma visão freiriana para mim, pelo menos na minha leitura, muito importante, assim. Como é que pode ser um samba, como é que pode ser uma música, como é que pode ser um teatro, como é que pode ser uma poesia, como é que pode ser um slam, como é que pode ser uma pintura, como é que pode ser um gesto, como é que pode ser uma forma de a gente ler esse mundo. Que eu acho que isso fica, para mim, nesse episódio,
mas talvez eu também queria apontar uma coisa para você, que eu acho que você falou aí também, né, de não cair no fatalismo e, ao mesmo tempo, da resistência de criação dos inéditos viáveis, né? Eu acho que está na sua fala, mas eu anotei aqui a fala que é do Dinho, né? Que fala sobre, mas vamos para a guerra de caneta na mão. Eu acho que essa é talvez a que mais me acolheu hoje, assim, porque realmente o meu sentimento é de que estamos em guerra e que queremos lutar, mas com outras e possibilidades que não essas que estão colocadas. Então, eu queria só registrar, primeiro, essa ideia do movimento dialético, eu acho que está presente mesmo. Esse episódio, talvez, para mim, seja uma forma da arte dizer para a gente o que a gente tenta entender com tantas palavras, né? Ele vai falar sobre, quando você fala da escuta talhada pelo silêncio, mais significado a palavra possui. Né, que eu acho que é isso que ele disse, que você aí tentou falar também. Era só para te dizer assim, eu estou pensando igual a você, nem pergunta. É como se a gente tivesse mesmo compartilhando os sentimentos, as percepções, as impressões. Então, muito bonito isso, da gente ir fiando e desses encontros também que nos nutrem com pessoas que constituem assim a alegria, né, na sua história, trazem a alegria desse pensamento que é transformar o mundo, né? E eu estava lendo outro dia, assim, um autor que ele dizia assim, o Paulo Freire, ele não vende assim tantos livros, né? Essa pessoa dizia, ele não vende tantos livros porque alguém quer ir ali para aprender a viver, para aprender a ser mais dialógico. Não é só isso. A pessoa dizia, né? A pessoa falou em venda de livros, que eu estava falando com uma editora, e aí eu li assim, a resposta dela, e ela vai dizer assim, é porque ele quer transformar o mundo. E é isso mesmo, fiquei pensando, é por isso, assim, a gente corre atrás dele, a gente quer a mão dele, a gente quer dar a mão a ele o tempo inteiro, porque ele traz essa luminosidade, esse sonho, não é? E essa utopia revisitada das ciências sociais, que é essa utopia do inédito viável, né? Então, isso nos contagia e isso nos amolece o coração e isso nos faz caminhar, que é o desejo de cada manhã que a gente acorda, a gente quer transformar algo naquele dia, né? E a gente acredita que a gente vai transformando o dia pelos cotidianos que a gente vai vivendo, com os encontros com as pessoas, né? Escutando a palavra delas, dizendo a nossa palavra, ajudando a transformar realidades. Quanto mais pertinho, assim, mais a gente consegue fazer. Hoje eu fui me organizar aqui para conversar, né, nessa roda, e eu não consegui tirar esse brinquinho aqui. Eu fui para tirar, mas eu não consegui tirar, né, porque esse brinco, ele veio da floresta, né, dos Guarani, feito por uma mulher, né, uma cacica. E hoje a Madre Terra viveu à tarde uma experiência assim, muito bonita na aldeia Guarani aqui do Lami, né, nossa vizinha. Então, assim, nós somos feitos disso também.
Nós estamos tatuados de história, nós acreditamos, né? A gente vai ler o Jung, a gente vai entender o homem, a mulher e os símbolos, né? A gente está tatuado de poesia, a gente é irrigado pelas culturas com que a gente se encontra e a gente vai trocando, e todos esses achados e essas experiências vão nos dizendo que o mundo está todos os dias se transformando, né? Então, é um modo de olhar e de perceber a realidade, né? Quando nós olhamos a história do mundo, olhamos a nossa própria história, e nós ou nos encontramos como possibilidade, essa história como possibilidade, ou essa história como uma história determinada, é um modo de olhar o mundo, mas é um modo de olhar o mundo pelas consciências que nos atravessam ou que não nos atravessam, pelas oportunidades que tivemos, pelas culturas que criamos, pelos sonhos e utopias que regamos, né? Pelas nossas árvores, pela nossa classe social, que demarca também assim muito da nossa vida, né? Então a classe social que nossos pais pertenceram, filhos de trabalhadores e de trabalhadores, como que nós passamos a olhar o mundo, né? Tendo um pai ou uma mãe trabalhadora. Então, em que momentos nós nos sentimos tão oprimidos em nossas infâncias ou em nossas juventudes, e com o tempo nós fomos produzindo um desejo, mas um desejo histórico também, né, de ir produzindo essa consciência com outros e outras, porque sozinhos nós não avançamos nas nossas consciências, né? É com o outro, é com a outra, é na comunhão que nós vamos evoluindo como sujeitos da espécie humana. Então, esse fatalismo, né, que o vídeo traz, assim, ou essa possibilidade, né, que fica muito posto ali também na palavra do Freire, no dia a dia a gente encontra assim, dessa concepção que o ser humano tem dele, que a pessoa tem dela, né, dos seus cotidianos, do modo como vai desenvolvendo a própria política da sua vida. E uma professora, um professor, desde a escola também, quando olha o menino e diz, esse não tem mais jeito, né? Então, assim, está ali no dia a dia, ou assim, quando nós não aguentamos, mesmo sendo de esquerda, nos dizemos revolucionárias, nos dizemos, assim, pessoas que buscam, né, produzir na vida a arte da vida, a arte do seu viver, mas nós não aguentamos a diferença, viramos as costas para a diferença, né? Então, assim, às vezes temos dificuldade de conviver com a própria diversidade, alimentamos um discurso de branquitude, de uma outra classe social que às vezes não é a nossa, nós distorcemos, não é? Outro dia eu falava com uma jovem, e ela é uma jovem trabalhadora, assim, ela luta muito, e ela foi e me disse, porque nós da classe média, né? E aí eu fui conversar com ela para ajudar assim, a problematizar, né? Não a construir ali com ela um discurso de convencimento de a que classe ela pertence, mas eu comecei a interrogar. Então, eu penso que isso também é educação, assim, a gente não deixar passar nada, e aí, para não deixar passar nada, emplacar até um diálogo, né, desde a família, com a vizinhança, na escola, a gente está transformando o mundo, a gente está pensando na política pública do bairro, da cidade, da vida, como a gente deseja viver numa cidade educadora. Então, assim,
isso é arte também, isso é corpo consciente, né? E a classe social, essa consciência de classe, ela funda muito esse pensamento sobre o fatalismo e a possibilidade, porque dependendo do modo como a gente vê, a gente se coloca num lugar ou no outro, né? Gabriel, quer dizer, e depois Dani. E aí, gente, a gente já vai avançando no nosso tempo, são 5 para as 9, então o tempo cronológico ele é fatal, né? Se a gente for pensar num Kairos, a gente vai ficando, né? Mas a gente precisa ter esse cuidado, sim, com esse tempo cronológico também. Então, passo a palavra ao Gabriel, depois a Dani, depois a gente começa já aí, fechando nunca, né? Mas finalizando algumas dessas nossas reflexões. Obrigado, Pri. Boa noite, pessoal. Queria expressar aqui a minha alegria, né, de estar encerrando esse ciclo com vocês, no Café com Pipoca. Essa trajetória tão legal que a gente fez esses meses de discussão, de participação, de reunião, né, de encontro com essas pessoas tão humanas, tão queridas, né? Vários convidados aqui, eu fiquei a partir do episódio, desse quinto episódio, provocado, né, a algumas reflexões, pensando nessa nossa trajetória. E igual a Ana falou, né, o que me chama a atenção também é essa introdução que o Cristiano Burlan faz, começando justamente o episódio com uma fala do Paulo Freire, uma fala justamente sobre o fatalismo, e falando da ideologia neoliberal, né? E aí parece que é uma resposta do Cristiano à fala do Paulo Freire no começo, o restante do episódio. Parece que ele vai respondendo o Paulo Freire, né? Porque o Freire fala dessa questão da dificuldade, né, que a defesa da educação criticizadora e da educação libertadora, ela encontra nos dias atuais. E parece, o Freire fala, né? Parece que cada vez mais ela encontra dificuldade, né? Cada vez mais a gente tem uma dificuldade a fazer um contraponto a esse discurso neoliberal. E aí o Cristiano parece que responde o Freire pela arte, né? A arte seria, então, esse caminho possível, essa resposta possível que a gente poderia encontrar para fazer esse enfrentamento. E aqui eu lembro do nosso café, né? O nosso café sempre teve todo o episódio, todo o nosso debate, todo o nosso encontro tem alguma coisa de poética, de arte, de música, né? Aqui eu lembro o André Gravatar, aqui eu lembro o Padilha, e tantos outros. Parece que tivemos essa sorte, essa delicadeza de encontrar também no nosso café essa ponte com a arte, com a sensibilidade, com a estética. E aí eu também vou lembrar da minha trajetória na pedagogia, com as aulas da professora Camila, que está aqui presente, né, que sempre traz também, ou no começo da aula, ou durante, uma música, um vídeo, de uma provocação também estética. E como isso é importante, eu falo que eu ampliei muito o meu repertório cultural e político com a faculdade, né? E por conta dessas aulas de Camila, nossa ida ao teatro, essa troca cultural que eu vejo que o Cristiano coloca como uma resposta a essa dificuldade que o Freire fala no começo do episódio. Dani? Eu vou ter que falar de câmera desligada, porque minha internet está oscilando bastante. Nossa, Ana, que delícia poder escutar seus comentários e ver que realmente aquilo que você falou sobre a reflexão que você faz sobre qual palavra deve ser dita, eu acho que você trouxe realmente tudo que a gente precisava ouvir, com um vocabulário muito gostoso. E como uma pessoa semente aqui, eu me sinto um pouco na obrigação de fazer uma denúncia de uma coisa que aconteceu em BH essa semana, que foi
o roubo que a prefeitura fez em uma ocupação, que tinha recebido uma doação de telha para poder construir o finalzinho das casas que eles precisavam, e a prefeitura alegou que aquela telha era lixo e recolheu toda a doação que eles receberam. Eu acredito que aqui é um momento da gente também fazer esse tipo de denúncia, que a gente não pode deixar o Calil fazer uma coisa dessa com o aval do Zema, né? Não sei se o pessoal que é dos outros estados conhece o que se passa em Minas, mas é essa barbárie. E eu vou tentar ligar a câmera para a gente fazer o encaminhamento. Tá dando para me escutar? Tá travando muito? Tá tranquilo, Dani. Então tá certo. Queria agradecer demais todo mundo que participou. Assim, a gente vê muitos carinhos que estão aí desde o primeiro episódio e acompanharam a série até o final com a gente. Nossa, foi um momento muito gostoso. E nesse momento a gente também tem que lembrar das parcerias que nós fizemos ao longo do centenário, que é principalmente com a Veste Esquerda, com a Oficina Socialista e com o Projeto Sinalidade. Quem quiser conhecer um pouco mais sobre essas parcerias, sobre as camisetas e as canecas que a gente fez, é só entrar no Instagram, que eu acho que o Gabriel deixou aí no chat, né? E também convidar todo mundo que no dia 22, se eu não me engano... Dia 22. Isso. Dia 22, às 3, a gente vai ter a mesa dialógica, a participação do ISEB na construção da universidade pública pelo canal do OPP. Aí, quem quiser participar com a gente, queria agradecer a Ana, agradecer a Camila, que insistiu para eu poder participar aqui da mediação, porque eu sou muito, muito, muito vergonhosa. E obrigada, Camila, Pri, pelo apoio. E a Ana, principalmente. Eu queria só também, eu sei que a gente tem que encerrar até pelo respeito aos nossos cansaços, né, gente, que não são poucos. Fazer a foto também, hein? Não vamos esquecer. Fazer a foto, não vamos esquecer, mas eu queria, para a gente talvez aí também ter a oportunidade, primeiro agradecer as mensagens carinhosas, generosas que vocês estão colocando aqui no chat, nós também que temos que agradecer a oportunidade, assim, estamos juntos, não tem aqui quem não esteja com esse sentimento de que valeu a pena cada tempo desse café com pipoca. Mas eu vou agradecer a presença de todo mundo em nome de... Aí vou nomear para vocês se sentirem também aí representadas, Ana Felícia, Liana Borges, porque foram as duas pessoas que também nos inspiraram a essa construção de uma rede, de uma aproximação com mais e mais pessoas que têm leituras diferentes, mas que podemos nos encontrar para compartilhar essas leituras. Então, eu quero, em nome delas, agradecer cada um e cada uma de vocês que estiveram conosco ao longo desses 5 episódios. Dizer para vocês que ver o Gabriel e a Dani como professora é um orgulho, e tê-los aqui sempre nas provocações necessárias, né, para as nossas aprendizagens, é sempre fundamental, porque me ensinam também a me ver neles, assim, o exercício da gente se ver no outro, né, que eu acho que esse é um exercício também importante. A Dani e Priscila, muito obrigada por hoje, muito obrigada por sempre. Pri, que eu já falei para ela, sem a alegria dela eu não consigo viver, né? Então, que a gente tenha a oportunidade de ter outros tantos momentos, Ana, e aí eu passaria para você, se você também quiser fazer sua despedida, com meu carinhoso agradecimento em vocês, para vocês, e até o próximo. Sim, já me pediram aqui para mandar e-mail, vou mandar com todas as atividades do Centenário Freiriano Circulante que a gente for fazendo, vou mandar sempre para a nossa rede de e-mails, tá bem? Obrigada. Querida Camila, gratidão pelas palavras, a Dani, o Gabriel, a Pri, que a Pri, ela faz parte do nosso grupo de estudos também, e a gente sempre diz assim que é uma
uma pedra preciosa, né, entre nós, e hoje ela está na Curadoria Nacional do Café com Paulo Freire, dessa rede. Aqui também nós temos várias pessoas do nosso grupo, Paulo Freire, As Crianças e o Chão do Mundo, e todas as demais pessoas que nos acompanharam nessa noite, né, muita gratidão. Eu queria só me despedir, trazendo, assim, algo, uma claridão maior, que eu acho que eu fiquei em algum lugar ali e não consegui chegar, né, pelo tempo também, que é dessa possibilidade que nos acorda para o sonho, né? Esse entendimento de que a vida é possível, a história é possível, que os inéditos viáveis nós vamos transcriando, construindo e produzindo, e que nós, como seres históricos, nós somos inacabados. E esse inacabamento, ele nos faz caminhar, né? Então, esse resgate do sonho em Paulo Freire, da esperança, da utopia, que é esse caminho assim que nós acreditamos e que é um caminho que nos liberta dos medos também, né? Então, hoje eu queria ter falado um pouquinho, que eu anotei e esqueci, assim, mas lembrei a tempo, que eu acho que a gente pode ir dormir, descansar, né, com a figura de linguagem do pinto prisioneiro que o Dinho traz, né, aquele pinto que está ali aprisionado e ele vai bicando e se contorcendo e esperneando, né, batendo aquelas asinhas naquele espaço tão comprimido, e daqui a pouco ele fura a casca do ovo, né? E ele sai para o mundo. Então, assim, acho que a gente precisa fazer um exercício diário que é refutar todos os modos, os tipos, as formas de fatalismos, desde dentro de casa, né, até nosso campo profissional, até com as amigas, até com todo mundo, e construir diariamente essa utopia, esse sonho, em modo dinâmico, assim, que a gente possa transcriar a gente mesmo. Então, muita esperança para nós nesse Brasil, que não é superficial, é o Brasil profundo, que a gente aprende todos os dias a desemparedar com o Paulo Freire, como disse o Dinho, e que a gente possa também ter energia e saúde para lutar. Muita gratidão, imensa gratidão pelo convite. Canção para os fonemas da alegria. Tiago de Mello. A Paulo Freire, peço licença para algumas coisas. Primeiramente, para desfraudar este canto de amor publicamente. Sucede que eu só sei dizer amor quando eu reparto o ramo azul de estrelas que em meu peito floresce de menino. Peço licença para soletrar no alfabeto do sol pernambucano a palavra tijolo, por exemplo, e poder ver que dentro dela vivem paredes, aconchegos e janelas, e descobrir que todos os fonemas são mágicos sinais que vão se abrindo. Constelação de girassóis girando em círculos de amor que de repente estalam como flor no chão da casa. Às vezes nem há casa, é só o chão, mas sobre o chão, quem reina agora é um homem diferente, que acaba de nascer. Porque unindo pedaços de palavras, aos poucos vai unindo argila e orvalho, tristeza e pão, cambão e beija-flor. E acaba por unir a própria vida no seu peito partida e repartida, quando afinal descobre num clarão que o mundo é seu também, que o seu trabalho não é a pena que paga por ser homem, mas um modo de amar e de ajudar o mundo a ser melhor. Peço licença para avisar que, ao gosto de Jesus, este homem renascido é um homem novo. Ele atravessa os campos espalhando a boa nova e chama os companheiros a pelejar no limpo,
fronte a fronte, contra o bicho de 400 anos, mas cujo fel espesso não resiste a 40 horas de total ternura. Peço licença para terminar, soletrando a canção de rebeldia que existe nos fonemas da alegria. Canção de amor geral que eu vi crescer nos olhos daquele homem que aprendeu a ler. Santiago do Chile, verão de 64. Com esse sorriso no rosto, vamos fazer a nossa foto. Por gentileza, abram as câmeras, quem puder e quiser. X, 1, 2 e... Já. Aí, ficou legal, gente. Gente, posso fazer um convite? Pode, Elza. Posso? Seguinte, pensando nesse corpo performance que a Ana Felícia nos colocou aqui, eu me lembrei de uma convocação de um grupo de artistas do Rio Grande do Sul que está incentivando uma ação nacional junto com o ato do dia 19, fora Bolsonaro, né? Que se chama Ausência e Justa Ira. Tá? Esse ato propondo o seguinte, fazer uma associação entre aquela sala dos sapatos dos mortos nos campos de concentração nazistas, tá? E os mortos hoje pela Covid aqui no Brasil. Então, a ideia é a seguinte, a ação busca ressaltar a ausência das pessoas que morreram em decorrência da política genocida do atual governo. A ideia de justa ira vem de Paulo Freire. Não junto a minha voz, a dos que, falando em paz, pedem aos oprimidos, aos esfarrapados do mundo, a sua resignação. Minha voz tem outra semântica, tem outra música. Falo da resistência, da indignação, da justa ira dos traídos e dos enganados, do seu direito e do seu dever de rebelar-se contra as transgressões éticas de que são vítimas cada vez mais sofridas. Então, Paulo Freire, em Pedagogia do Oprimido, né? Não, da autonomia. Cada pessoa irá fazer um registro, fotografia ou vídeo, destacando um par de sapatos. Representaremos os sapatos de quem está ausente. Vamos fazer essas pessoas presentes. Temos liberdade para criar as imagens em diferentes situações, em um espaço público, em espaço íntimo, no seu bairro, na cidade. A ideia é que o registro desse par de sapatos evidencie que cada ausência é uma vida, não é apenas um número. Quem não vai para a rua não precisa ficar de fora. No dia 19 de 06, data unificada da luta, publica seu registro nas redes sociais com a hashtag S, hashtag artistas na rua fora Bolsonaro, ou então hashtag ataque, ou então hashtag fórum PPCultPel. Eu vou passar para vocês esse texto, pode ser para a rede da curadoria, pode ser, tá? Mas eu acho que é muito interessante a gente entrar nessa, porque muita gente ainda não fez vacina, não vai poder estar na mobilização. Então, pode gravar um vídeo e jogar nas redes sociais que a gente está fazendo a mobilização assim, tá? Um beijo para todo mundo e parabéns por esse evento que foi lindo, né, como os demais. Obrigada, Elza. Obrigada. Beijos, pessoal. Muito obrigada, Elza. Tá. Eu já vou fazer o meu. Tá bom.